Olá, meu nome é Luma Sakamoto, sou cabeleireira e tricologista e fundadora do Cabeleireiro Integrativo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa jornada onde eu estou te mostrando, você que é aspirante a cabeleireiro ou profissional formada, qual é a trilha que vai te levar do zero à escovação perfeita. Para você que está começando, essa é a certeza de que você vai começar bem na profissão. Ou você que já é atuante vai trazer mais confiança para o seu atendimento. Esse evento tem a intenção de te ajudar a gerar resultados como do Fagner, que fez essa linda escova modelada. A Jane, que antes dependia de chapinha para fazer a escova modelada, mas que agora faz verdadeiras esculturas. A Simone, que aprendeu a controlar o frizz e modelar as pontas para dentro. A aula 2 foi pensada para atender o que você mais deseja, que é entender como deixar a cliente satisfeita com a sua escovação. Só que se fosse um único truque, uma única dica, não haveria tantas clientes traumatizadas com os cabeleireiros. Por isso que você vai receber hoje um conteúdo extraordinário, dividido em 4 partes. A primeira, você vai entender quais são os fundamentos para melhorar a sua escovação. A segunda parte é, você vai ganhar uma ferramenta para te guiar até a satisfação da cliente. A terceira parte, você vai aprender uma técnica de escovação muito útil. E a quarta, você vai ser desafiado, desafiada. A aula está longa, mas ela está muito dinâmica. Então se prepara para anotar, fazer as atividades e participar da comunidade no Facebook. Se você ainda não assistiu a aula 1, para agora e vai lá assistir, porque você vai descobrir por que você não consegue escovar bem os cabelos. A partir do diagnóstico da atividade que eu passei, você vai aplicar o conteúdo da aula de hoje. Percebe como a aula 2 depende da primeira? E toda a jornada é uma sequência, que começa na aula 1 e vai até a aula 3. Então clique e assiste a primeira. Quero agradecer todos os comentários deixados aqui no site da jornada, na comunidade do Facebook, no Telegram. Eu estou fazendo o possível para responder a todos. E vamos à primeira parte do conteúdo, os fundamentos para melhorar a sua escovação. O conteúdo que eu vou trazer aqui para você é com base na resposta do raio-x do conhecimento. E ele trouxe essa clareza do que precisa ser feito para deixar a cliente satisfeita com a sua escovação. Por isso que eu duvido que você já tenha visto algo parecido na internet. Ele é 100% autoral. Então, primeiro vamos às respostas do raio-x. Como eu vou analisar isso? Eu vou partir do princípio que notas 5 para baixo são considerados um nível de conhecimento insuficiente, tá bom? Primeira resposta, a precisão em acertar o que a cliente pediu. A aula de hoje é sobre como deixar a cliente satisfeita com a sua escovação. E na autoavaliação lá feita na aula 1, já conseguimos perceber que 47,6% das pessoas consideram a sua precisão em acertar o que a cliente pediu 5 ou menos. Ou seja, de todos que responderam esse questionário, a cada 2 clientes atendidas é certeza que uma vai ficar insatisfeita. Segunda resposta quanto ao diagnóstico dos cabelos. Quanto à avaliação dos cabelos, 52,1% dos participantes se percebem com assertividade de até 5. Ou seja, um cabelo vai ter as suas necessidades identificadas e o outro não. Terceira resposta, escolha de produtos. 56,1% deram nota de 6 a 10 para sua assertividade na escolha de produtos. Mas eu te pergunto, se a maior parte não acerta na avaliação do cabelo, como é que o produto pode ser adequado para ele? A quarta resposta foi com relação ao domínio de técnicas de escovação. Como eu falo bastante de escovação, obviamente eu atraio as pessoas que sabem que precisam melhorar o seu domínio nas técnicas. E realmente 61,3%, né, a maioria, se percebe como nota 5 ou menos.
E isso é consequência de uma formação de base carente nesse assunto. Por isso que o cabeleireiro integrativo é o profissional que é hábil em escovação desde o início da sua carreira. Quinta resposta foi sobre domínio de ferramentas de trabalho. O conhecimento sobre secador, escovas e tudo que temos ao nosso dispor é percebido como a maior parte de vocês que me assiste agora, 51,1%, como insuficiente. Ou seja, mesmo tendo técnica de escovação, o trabalho pode não ficar bom, porque ou utilizou o secador ou a escova do jeito errado. É como tentar jogar tênis com uma raquete de ping-pong. Ficou claro que na maior parte desses fundamentos que eu considero de base da profissão de cabeleireiro, a maioria está num nível insuficiente. Por isso que tanta gente menciona insegurança como a trava do seu desenvolvimento profissional. Uma vez que identificamos tantos pontos de melhoria, eu preciso ser sincera sobre algo que eu não concordo. Muito do mercado da beleza foca na arte de fazer cabelos, como se ela não tivesse um método para acontecer. A arte soa como se você tem inspiração naquele momento, a cliente vai ficar satisfeita. Já na ciência, você descobre qual o método para chegar num determinado resultado e quais as variáveis que influenciam. Na verdade, o que eu acredito que é a atuação ideal do cabeleireiro é uma mistura entre ciência e arte. E aí o resultado dessa mistura, dessa união, é o profissionalismo. E aí quando você tem um método, quando você tem claro qual que é o passo a passo para seguir, é possível você conseguir se desenvolver, mesmo tendo zero de experiência e mesmo, entre aspas, se considerando uma pessoa não artística. Por isso que você não pode perder a aula 3, porque você vai ter muito claro qual é o caminho que você precisa saber e fazer para ter o domínio do lavatório à finalização. O domínio da base é a condição para você se tornar uma colorista, cortadora de cabelo, uma pessoa que é especialista em penteado, top. Especialização sem domínio de base é construir um castelo de areia. Agora a segunda parte da aula. Você vai ganhar uma ferramenta para te guiar até a satisfação da sua cliente. Eu vou mostrar para você como usar essa ferramenta e depois você vai poder baixar ela na comunidade do Facebook. Eu desenvolvi esse presente, que é o checklist da escovação perfeita, que se baseia em 4 fases. Presta muita atenção para você poder utilizá-lo corretamente. Primeira fase é a avaliação do cabelo. O que você vai avaliar nessa fase? O tipo do cabelo, que é o ponto inicial do seu trabalho. A curvatura influencia na escolha da escova, do tipo de produto. Você vai avaliar a espessura do cabelo para ajudar a definir qual que é a resistência desse cabelo. Quanto mais grosso, mais resistente. Maior a resistência do fio com relação ao calor, mas também maior a necessidade de você fazer o ajuste de firmeza na sua mão para você fazer o alisamento. A informação de espessura de cabelo, ela é super importante, não só para a escovação, mas para outros tantos serviços que você vai fazer na sua carreira. Comprimento. Quando o cabelo é mais curto, ele exige mais técnica de escovação, como esse exemplo aqui que a gente está mostrando para vocês. O movimento que nós devemos trabalhar é bem diferente de um cabelo longo. Nesse caso, eu uso a técnica que eu chamo de vai e vem. A gente vai acomodando esse cabelo, gerando o volume conforme a nossa intenção. A segunda fase é a conversa com a cliente. Muita gente deixa a cliente insatisfeita porque simplesmente não sabe fazer as perguntas certas, não segue um raciocínio para delimitar o que precisa ser feito no trabalho. Por isso que essa fase é tão importante. E o que você vai perguntar para sua cliente? Quais informações você vai levantar? Primeira, é o efeito desejado de volume. Você vai definir se é para você dar ou tirar o volume. Aí logo mais você vai ver como é que a gente pode dar volume na raiz de um cabelo com progressiva. Outra informação importante é você perguntar para a cliente sobre o efeito desejado de textura. Aqui nessa imagem você consegue ver o mesmo cabelo escovado, tanto liso quanto ondulado. Então você tem que definir se ela quer o cabelo liso, ondulado, cacheado, natural. Então
Quando você olha esse cabelo que eu fiz, os dois efeitos, né, diferentes foi de forma proposital, para você entender como que o mesmo cabelo se comporta em cada um dos casos. Você vai ver tudo que eu explico nessas 4 fases da escovação na prática. O último ponto importante sobre a conversa com a cliente é definir os desafios. Tem cabelo que volta muito rápido, que tem muito frizz, está muito ralinho ou que está muito danificado. Você tem que saber escolher a técnica para resolver o que a cliente te apresenta como um desafio, porque assim você vai chegar na satisfação dela. Terceira fase é a escolha dos produtos. Produto para pré-escovação ajuda a proteger o cabelo, facilita a penteabilidade ou dá estrutura para o cabelo. Os cabelos finos preferem protetores térmicos em spray ou mousse. A escolha do tipo de shampoo e condicionador, conforme as características do cabelo, também podem facilitar o seu trabalho ou acabar com ele. Você pode perceber que nesse trecho que ilustra a aplicação do produto, que ele foi gravado para trazer o máximo de realismo de posição de mãos, movimentos do secador, tudo para que a aprendizagem à distância seja muito rica nos detalhes. Na fase 3, você também vai definir o produto pós-escovação, para aumentar brilho, para aumentar a duração da sua escova, para você fazer fixação. Só que toma cuidado com o excesso de produtos, porque a cliente odeia quando você exagera. Não queira controlar o frizz que você não conseguiu durante a técnica de escovação colocando um monte de produto. Isso pode acabar com o resultado do seu trabalho. A 4ª fase é a técnica de escovação e ela é subdividida em alguns tópicos que você vai entender. Primeira parte é a pré-secagem. Você vai fazer a definição da umidade necessária para alisar suficientemente ou domar o frizz, né? Mas também ganhar tempo. O direcionamento do bico do secador certo, a temperatura morna, são quesitos fundamentais para você fazer uma boa pré-secagem. Definição do tipo de escova é algo importante também na fase da escovação. E eu incluo as mãos. Ou você pode usar uma demã, uma raquete, uma escova mista, uma térmica. É para você determinar qual que é o nível de aderência necessário e a curvatura da modelagem que você quer. Se você quer alisar, escolhe a mista. Se você quer modelar, escolhe a escova térmica. Técnicas de volume. Você vai definir na técnica de volume como que vai ser a projeção da mecha do cabelo. Quando você entende isso, você consegue lidar melhor com os cabelos finos ou aqueles cabelos sem volume, por exemplo, com a progressiva, que eles ficam muito colados na cabeça, mas você também consegue lidar com o oposto, quando o cabelo tem muito volume. O último item da escovação é a técnica de modelagem. É a variação dos movimentos de alisamento, modelagem, vai e vem, polimento e as técnicas manuais que vão trazer esse ajuste fino da sua escovação. Junto à técnica de modelagem entra também a regulagem do secador. Você tem que saber usar a temperatura alta na maior parte das vezes. Mas se você estiver com vento forte, você seca o cabelo antes de modelar e não consegue dar o efeito desejado. Presta muita atenção. Se você seguir as 4 fases do checklist, é praticamente impossível que a cliente não fique satisfeita com o seu trabalho. Muitas vezes, o que é preciso para você ter um bom atendimento é a simples capacidade de seguir uma sequência de perguntas que facilitam o teu entendimento sobre o desejo da cliente. E aí, você gostou do checklist? Ele é algo palpável para você levar da jornada. Só que como nós vimos na pesquisa, eu sei que tem outros pontos para melhorar. Por isso agora eu vou te ensinar uma das 5 técnicas da escovação para te capacitar a cumprir o desafio dessa aula. Agora você vai aprender como fazer a técnica de alisamento Kimyo, que não puxa o cabelo da cliente, que não encosta o bico do secador e não queima o cabelo. Porque afinal, o cabeleireiro integrativo, ele consegue aliar a estética à saúde dos fios. Agora vamos entender quais são as nossas técnicas de modelagem? Na hora que a gente vai fazer a modelagem na escovação, a gente pode, na verdade, um molde, dar um molde. Que modelo, modelagem ou molde vai ser isso? Depende. A gente pode, por exemplo, alisar o cabelo. E como é que a gente faz um alisamento? O alisamento, ele tem a ver com a tensão, mais um pouquinho de estiramento, mas é um estiramento bem suave, tá? Então você vai pegar essa mecha,
puxá-la, né? Estirá-la suavemente, mas você não vai ficar puxando, esticando esse cabelo. É algo suave, é o suficiente para você perceber que o cabelo está bem alinhado na sua mecha e você vai então utilizar o vento para ele ajudar você a fixar essa forma lisa. Por isso que eu sempre falo que alisamento, né, é diferente. Você precisa ter firmeza, você precisa ter tensão. Só que é diferente de você, por exemplo, fazer um puxão nesse cabelo. Isso é diferente. E na técnica de alisamento, eu também coloquei a técnica de alinhamento. O que é essa técnica de alinhamento? A gente utiliza muito na preparação de cabelos, onde nós preparamos, eu pego inclusive cabelos assim bem embaraçados, cabelos crespos que eu preciso cortar e eu faço a preparação, eu faço subdivisões assim divisões bem básicas com as mãos mesmo, subdivido numa mecha um pouco mais grossa e eu começo das pontas para a raiz. Então, na verdade, muitas vezes eu nem preciso do desembaraçamento com uma raquete, por exemplo, né? Então, eu faço isso no meu dia a dia como preparação para outros serviços, porque você vai fazendo sempre trabalhando da ponta para a raiz, né? Você pode simplesmente também fazer um alinhamento do comprimento do fio só com as mãos. Então, entenda que assim, nós temos muitos recursos. A gente pode fazer lidar com cabelos de várias formas. Se você quer fazer um alisamento mesmo, bem lisinho, aí a gente precisa da tensão, um pouco de estiramento. E na hora de fazer uma preparação para um cabelo, que é só realmente alinhar mais esse fio, a gente não precisa de tanta tensão. Vamos começar com a parte do alisamento aqui. E isso eu vejo que o pessoal erra demais. Eu ia fazer na lateral, mas acho que vai ficar pior para eu te mostrar. Eu vou fazer na parte posterior. Eu vejo muito que o pessoal erra. O jeito errado de se fazer um alisamento é quando a pessoa ela puxa cabelo. Vocês vão até ver que eu não consigo nem puxar muito o cabelo da cliente, porque dessa minha cliente aqui, porque senão a cabeça dela pula do tripé. Mas o estiramento, vocês têm que ter consciência também de que o cabelo, quando ele é muito estirado, ele tem uma capacidade ele tem elasticidade, né? A gente consegue esticar o cabelo e ele vai voltar, porque ele é uma fibra, né? Só que o problema é que o pessoal estira além da capacidade do cabelo e acaba que ele não volta, né? Então, o cabelo ele sofre aquele dano e aquele cabelo não volta mais. Então, por isso que eu pego tanto no pé do pessoal, olha, alisamento não é você ficar puxando o cabelo, você precisa de tensão. Tensão é diferente da pessoa ficar puxando o cabelo. Não adianta você querer fazer um alisamento só puxando o cabelo. Acho que ela vai melhorar o áudio aqui também. Você precisa de tensão. Então, estou separando bonitinho aqui a minha mecha. Vou fazer mais uma divisão aqui. Deixar a área bem limpa. Porque eu quero mostrar para vocês o que eu vejo que o pessoal faz de errado e por que essas 5 técnicas, quando você entender as 5 técnicas, você consegue escovar qualquer cabelo. Vamos lá, beleza. Então, eu vou pegar aqui uma escova mista, porque eu vou fazer um alisamento, né? Acho que eu vou conseguir mostrar direitinho aqui para vocês. Então, sempre a gente tem que desembaraçar a mecha e eu vou pegar meu amiguinho secador aqui. O que eu quero que vocês reparem, né? Que eu vejo, aliás, vamos começar pelo que é errado, que eu vejo que o pessoal coloca a escova, normalmente, né, a mecha aqui, a escova por cima da mecha, e puxa o cabelo, né? Então, é um movimento de apoiar e puxar o cabelo. Isso é o que detona o cabelo. Fora que a pessoa vem, né, apoia e vem esticando, encosta o bico do secador e vai fazendo isso aqui, ó.
Isso aqui é veneno para o cabelo. Então, se você estiver fazendo isso, saiba que você está provocando aí um dano importante nessa fibra. Então, o jeito errado de alisar é simplesmente a pessoa apoiar aqui, apoiar o bico do secador, coloca a escova por cima da mecha e vai puxando o cabelo, né? Até por isso que a cabeça da cliente normalmente vem. Até que eu brinco que a cliente sai com o trapézio inchado, ela vai para academia, ela vai para cabeleireiro, mas na verdade ela vai para academia porque ela sai com o trapézio super dolorido de tanto que ela tem que fazer força contrária aos puxões aí desse atendimento. Então, o alisamento, ele primeiro parte do princípio que você tem que ter um bom alinhamento dessa mecha antes de você começar. Eu estou usando uma escova que tem mais aderência, que é no caso a escova mista, porque se eu quero alisar, eu preciso de tensão, eu preciso de um pouco preciso de firmeza, eu faço um pouquinho de estiramento para a gente conseguir aumentar a tensão no cabelo. E aí eu vou trabalhar essa mecha com atenção, só que vou trabalhar muito com o alinhamento do fluxo de vento aqui, ó. É o secador, por isso que eu falo, eu não preciso ficar puxando o cabelo. Se eu aquecer o suficiente e eu colocar eu tiver tensão suficiente, mais aquecimento e direcionamento de vento, eu vou conseguir o alisamento. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vai fazer barulho aí. A secagem também por todos os lados da mecha vai promover também mais alinhamento desse fio. Então, por isso que eu jogo o fluxo do vento, né, de baixo para cima, nas laterais aqui. A mão esquerda minha, ela acaba trabalhando até mais do que minha mão direita, por conta do direcionamento do secador. Até aqui no final, vocês podem perceber que, como eu já percebi que o secador, o fluxo do vento estava muito forte e eu já estava querendo finalizar a mecha, se eu continuasse com o vento muito forte, a mecha, eu não ia conseguir dar o acabamento aqui na parte das pontas. Então, como eu sempre falo para vocês, ó, trabalhe o secador regulando ele, né? Se está muito forte, abaixa o fluxo do vento, coloca na velocidade média aí e finaliza o trabalho. E aqui eu percebo também que o pessoal erra muito. Pega o cabelo e continua escovando na altura da barriga aqui porque está confortável a posição. A pessoa não conduz a mecha lá para baixo. E aí, na hora de fazer o alisamento dessa parte mais baixa, não faz tão bem. E acaba criando um volume aqui na parte da nuca. Né? Então, eu percebo também que tem essa. Então, para fazer um bom alisamento, a gente tem que ter essa tensão. A gente precisa fazer o alinhamento, né, com o fluxo do vento, com a temperatura certa também, para a gente conseguir, então, deixar esse cabelo bem lisinho. Estão vendo aí? Olha, eu sinto que essa aula ela é uma avalanche de conhecimento e técnica. E talvez você esteja se perguntando como que esse conteúdo não foi passado assim nas escolas de cabeleireiro? Olha, gente, eu estou nesse caminho te mostrando o que é resultado das minhas múltiplas formações e mais de 11 anos na atuação nesse mercado. A partir do momento que eu decidi me expor e trazer esse conteúdo científico aplicado no dia a dia, as pessoas acabam me perguntando sobre cursos. E eu queria te mostrar que sim, existe essa possibilidade. Inicialmente,
A estrutura do curso que eu montei era voltada somente para os profissionais da minha equipe, mas aconteceu que eu percebi que eu poderia resolver os problemas de muitas outras pessoas, como por exemplo, os profissionais iniciantes, que percebem que o que aprenderam no curso técnico foi superficial, os cabeleireiros, que têm dificuldade em deixar as suas clientes satisfeitas, os donos de salão, que sofrem com a falta de mão de obra básica, e obviamente as clientes, que estão cada vez mais exigentes e não aceitam mais os profissionais que puxam ou queimam seus cabelos. E aí então o que eu fiz? Eu criei um curso totalmente online para você que está nos 4 cantos do país também ter acesso. E eu posso te afirmar, esse é o único método que te capacita a nível científico, técnico e administrativo para você atender a sua cliente do lavatório à escovação com excelência. E agora eu sinto uma alegria extrema de ver que com a base que eu criei, os meus alunos estão aprendendo da forma certa, sem precisar encarar uma faculdade e em pouco tempo já sentem a sua autoestima se elevar, assim como a Mari e a Simone, que já estão se tornando cabeleireiras integrativas. Eu me senti muito inteligente esses dias que uma cliente trouxe um produto e ela disse, eu te trouxe para te dar uma olhada no rótulo. Aí eu olhei, silicone, 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 aí eu já sei que aquilo ali é para derrubar o cabelo dela. Imagina, que eu nunca vi alguém fazer isso. Nunca vi. E detalhe, esses dias uma cabeleireira há 18 anos perguntou pra mim. Ela disse assim, olha só, meu cabelo ele tá assim, assim, assim. O que tu acha? Aí eu pensei, não é possível. Uma cabeleireira de 18 anos perguntando pra mim. Eu me sinto assim, então quando uma cliente vem e me traz um rótulo para eu olhar, eu penso, cara, eu tô fazendo bem certinho. Então, elas estão entendendo qual é o meu propósito. Porque é isso que eu quero, sabe? Tem uma vez uma colega falar aqui no curso que tá se sentindo mais inteligente. Eu acho que é isso. É mesmo? Porque, assim, eu aprendo ainda muito pouco, né? Eu tenho poucos clientes, mas as que eu tenho, elas já estão mais à vontade de fazer perguntas e eu consigo falar com mais segurança. É incrível ver essa transformação em pessoas que estão estudando há tão pouco tempo. Eu sei que quem for um cabeleireiro integrativo, em pouco tempo será referência de profissionalismo na sua região. Definitivamente não se trata só de escovação. Se trata de você conquistar mais sabedoria, satisfação e sucesso. Mas mais pra frente eu explicarei mais sobre a formação. Por enquanto eu sei que você tem muito para praticar. E eu quero que você aproveite ao máximo todo esse conteúdo que eu te entreguei na aula de hoje. Então a nossa 4ª e última parte da aula é o desafio. Você tem um desafio para cumprir e o seu prazo é até domingo, pois é quando a comunidade do Facebook vai acabar. Vamos entender como é que você vai fazer esse desafio? Ó, são 6 tarefas para você fazer. A primeira é entrar na comunidade do Facebook. A segunda é baixar e imprimir o checklist. A terceira é usar o checklist no atendimento. Se você não tiver clientes, pratica na boneca, mas passa por todas as fases. A quarta é fazer uma escova com a técnica de alisamento da Quimiô. Quinto é tirar uma foto de antes e depois. E sexto, postar e comentar a sua experiência e resultado de trabalho lá na nossa comunidade do Facebook. Eu vou estar lá para ver e comentar. E o melhor vai ficar pro final. Na próxima aula, você vai ter claro qual o passo a passo para você sair do zero à escovação perfeita de forma rápida e segura. Na aula de sexta-feira, você vai ter um plano de crescimento para sua carreira que vai te tornar referência de profissionalismo na sua região, mesmo sem você ter uma especialização. Você achou que eu estou prometendo demais para a próxima aula? Eu te garanto que não. Isso é construído. E o que você achou dessa aula? Olha só. Vai lá para a comunidade, baixa o checklist, cumpre seu desafio. E eu vou te pedir uma segunda coisa. Convida uma amiga ou um amigo para participar da jornada, porque esse conteúdo vai sair do ar em breve. Te vejo na sexta-feira, na nossa próxima aula.
Eu não sou cabeleireira de formação, na verdade, né? Eu não fiz aquele curso convencional que acho que a maioria das pessoas fazem. Eu decidi trabalhar com o cabelo esse ano, ali, logo um pouco antes de começar a pandemia, mas alguma coisa me dizia que eu não queria aquele curso, aquele convencional. Então, na verdade, eu queria levar alguns serviços para o salão da minha mãe, né? E eu não sabia nem dizer o que era direito. A única coisa que me vinha na cabeça era que eu queria fazer escova, que eu via ali que tinha demanda. Eu já tinha, algo me dizia que eu acho que essa formação desses cursos de cabeleireiros, assim, ela é bem... tu faz um pouco de cada coisa, eu acho, né? E depois tu te aprofunda no que tu quer. Generalista, eu acho que dá pra usar essa palavra. E uma amiga minha, eu perguntei assim, vale a pena eu fazer? E aí ela me disse, não vale a pena. Mas eu queria muito uma coisa que me desse liberdade. Agora eu tô em casa, por exemplo, tá? Me desse liberdade e me desse possibilidade de fazer aonde eu tivesse, sabe? Assim, se eu quiser me mudar, ou se eu quiser, enfim. Isso pra mim, foi muito por isso que eu fui parar. E eu me apaixonei pelo cabelo, e isso pra mim é a coisa mais louca. Porque eu me apaixonei, assim, de um jeito que eu nunca pensei. Quando eu saí da empresa, eu pensava, meu Deus, eu sei que eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que era. Era justamente isso, assim, eu cansei de chegar em salão para cortar o cabelo que fosse. E não receber o mínimo de atenção. Não me perguntaram assim, ó, por exemplo, vai pro lavatório, qual foi a última vez que tu lavou o cabelo? Nada. Sabe, assim, nem o que tu usa em casa. Então, assim, zero interesse, né? Então, esse material, por exemplo, a ficha de avaliação de fibra, ele dá isso, assim, ele deixa o cliente entender que tu tá muito interessado, e tu tá de verdade, não é só pra inglês ver, não. Muito interessado naquilo, e em resolver talvez o problema dele, que ele tem, enfim, né? E quanto o material para avaliar, para desvendar o rótulo de produto, aquilo ali é muito louco, porque tu vai querer fazer o tempo inteiro. Então, esses dias, eu me senti muito inteligente esses dias que uma cliente trouxe um produto e ela disse, eu te trouxe para te dar uma olhada no rótulo. Aí eu olhei, silicone, aí eu já sei que aquilo ali é para derrubar o cabelo dela. Ele é um cabelo muito crespo, porque aqui tá cheio de silicone, ele vai, né? Então, imagina que eu nunca vi alguém fazer isso. Nunca vi, sabe? Nossa, então assim, eu sei que eu tenho muito chão pela frente ainda como profissional, tem pessoas que estão no ramo há muito tempo, mas eu me vejo do outro lado, sabe? Assim, por exemplo, eu quero dizer assim, as pessoas têm experiência de tudo, assim, enfim, do dia a dia de salão, de cortar, de pintar, enfim, mas eu tô do outro lado. Eu consigo, eu já tenho essa parte, sabe, pronta. Eu me sinto assim, então, quando uma cliente vem e me traz um rótulo para eu olhar, eu penso, cara, eu tô fazendo bem certinho, então, elas estão entendendo qual é o meu propósito, porque é isso que eu quero, sabe? Não, eu vejo que não existe um pós. Então, o que eu pego hoje muito? Umas bombas, sabe? Que vem de progressiva, que já tá cabelo rígido, que fez um corte químico e a pessoa não fez nada, não deu atenção. Aí é que tá, porque tu olhar um cabelo, sei lá, que tá seco, por exemplo, que visualmente tu enxerga, ok. Todo mundo acha que tem capacidade de fazer. Mas tu entender por que ele tá assim e o que pode ser feito, essa é a diferença, sabe? A minha cabeça explodiu, assim, com os conceitos também de hidratação, umectação, oclusão, que até então a gente conhece tudo por hidratação, né? É assim, ó, quando tu vê, não tem como tu desver, sabe assim? É tipo isso. Uma vez que tu sabe, que tu olha se tu olha aquele cabelo, tu já sabe. É isso. Esses dias teve uma assim, porque eu faço lá do fulano e, nossa, é maravilhoso e tal. O cabelo parecia um algodão aqui embaixo.
Só que eu não consigo. A gente vai sentindo as clientes que a gente consegue entrar e de que forma, né? Tem que ter muito tato, né? E aí eu não falei nada, mas eu pensei, tu precisava de outra coisa aí. Mas tudo bem, por enquanto não vou. Né? Então o teu olhar muda. E isso é. E eu vou falar uma coisa assim, é bom que a gente não tenha experiência muitas vezes, sabe? Porque aí tu começa do zero. Ao contrário de quem tem experiência, que também é bom, por quê? Porque todo o operacional tu já sabe, tu já tem cliente, enfim, tu vai mudando e os clientes vão perceber. Não tem quem pague. E detalhe, esses dias uma cabeleireira há 18 anos perguntou pra mim. Ela disse assim, olha só, o meu cabelo, ele tá assim, assim, assim. O que tu acha? Aí eu pensei, não é possível. Uma cabeleireira de 18 anos perguntando pra mim. Aí eu às vezes até fico um pouco com medo, não é medo, mas eu fico, gente, não é possível que você tá me perguntando isso. E porque também as pessoas têm que ter humildade, né? Ela também foi humilde de me dizer, olha, não sei fazer coloração, colorimetria, essas coisas, mas não entendo nada de fio, não entendo nada. Há 18 anos no mercado trabalhando, então assim, não, isso não ninguém te tira.